Abra comigo em Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Vamos ler do versos 16 a 30. O jovem rico é o que nós vamos ler. E eis que, aproximando-se dele, um jovem rico disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe respondeu: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, mas o que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e vai ter um tesouro no céu. Então vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, ficaram impressionados e disseram: Quem poderá então se salvar? Jesus, olhando para eles, lhes disse: Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Até aí. Leamos até aí. Queridos, essa noite eu gostaria de falar a respeito de um dia chamado Dia D. Dia D. O que é um dia D? Dia D é um dia de decisão. É um dia determinante. É um dia de resolver alguma coisa. É um dia ou você cresce ou você não cresce. É um dia que ou você vai para frente ou você vai para trás. É um dia que muda toda a trajetória da sua vida. É um dia que muda a sua história. Nós, na história da humanidade, temos diversos exemplos de dia D, de dia de decisão. Por exemplo, em 6 de junho de 1944, houve o desembarcamento das tropas americanas no território alemão. E foi lá que eles começaram a Primeira Guerra Mundial e a começar a derrotar Hitler. Foi um dia decisivo para aquela nação. Foi um dia decisivo para as tropas americanas. Ou eles desembarcavam lá e venciam a guerra, ou eles ficavam parados e viam o exército alemão destroçar, acabar com o mundo inteiro. No dia 30 de junho de 2002, foi um dia muito importante para o Brasil, para a nossa nação. Foi o dia em que a equipe brasileira de futebol ganhou o pentacampeonato mundial da Copa do Mundo. Foi um dia decisivo. Ou a equipe do Brasil entrava em campo e ganhava, ou ela saía derrotada. Era um dia de decisão, ou eles ganhavam ou eles perdiam, ou eles acabavam com o adversário ou o adversário acabava com eles. No dia 23 de outubro de 1906, houve a decolagem do primeiro avião, o 14 bis, feito por um brasileiro, Santos Dumont. O primeiro avião a decolar. Foi um dia decisivo. Ou o avião ia ser inventado ali, ou ia passar mais algumas eras para ele ser inventado. Ou o avião era um sucesso, decolava, alcançava voo, mudava a história da tecnologia do mundo, ou era um fracasso logo ali mesmo. Outros exemplos eu podia dar na história da humanidade. No dia 20 de julho de 1969, o americano Neil Armstrong, ele foi o primeiro ser humano a pisar na Lua. Foi um dia decisivo para a humanidade. Tem até aquela frase célebre, né? Um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. Ele deu um passo na Lua e ele marcou a história
da humanidade, como o primeiro ser humano a pisar na Lua. Até então, nenhum homem havia sequer pisado lá, chegado lá, ou metade daquilo. E esse americano conseguiu pisar na Lua e mudou a história da humanidade, quebrando limites e cravando a bandeira, logicamente, dos Estados Unidos ali no solo lunar. Esses foram apenas alguns dias para exemplificar o que é um dia D, um dia de decisão. E existem dias de decisão que são nossos, que são pessoais. Você passa por eles o tempo todo, mas não percebe. O dia daquela entrevista de emprego, que vai determinar se você vai entrar naquela empresa ou você vai ficar mais um tempo desempregado ou não vai ter uma boa oportunidade. O dia daquele exame, onde você vai saber se tem uma doença grave ou vai respirar aliviado, sabendo que não vai tê-la, sabendo que está saudável. Um dia D, você vai pedir aquela moça em noivado. Ali você vai saber se vai sair casado ou vai ficar mais um tempo pensando, refletindo, solteiro, trabalhando para Deus. O dia D está na nossa vida o tempo todo. Mas hoje eu gostaria de falar de um dia específico como um dia D, um dia de decisão. Um dia maior do que os demais. Um dia onde você vai resolver a questão mais importante da sua vida. Uma questão que não é financeira, uma questão que não é de saúde, uma questão que não é amorosa, não. Uma questão espiritual, uma questão importantíssima. Nesse dia, por essa porta, você não sabia, mas é um dia é um dia de decisão. Um dia onde você precisa decidir, tomar atitude, se vai seguir a Cristo ou se não vai seguir a Cristo. Um dia que você precisa decidir se vai fazê-lo seu Senhor ou se não vai. Ou céu ou inferno, ou vida ou continuar na morte, ou continuar na escuridão espiritual. Esse é o dia esse é o dia de decisão da sua vida. Como foi um dia de decisão para esse jovem rico? Ele mal sabia, mas no Evangelho de Marcos até nos relata que ele chegou ali para Jesus ajoelhado, ele já chegou ajoelhando para Jesus, e ele grita para ele: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? É claro que a gente sabe que esse jovem estava cheio de más intenções, ele queria ser visto, ele queria fama, ele queria que as pessoas vissem a importância que ele tinha como ser humano, como ele entendia, compreendia as coisas, pois era um jovem religioso. E ali ajoelhado para Jesus, Jesus falou: por que você está me chamando de bom? E começa um diálogo. No final das contas, Jesus diz para ele: você quer me seguir, você quer me ter? Então vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Se você fizer isso, você vai ter a vida eterna. E naquele dia de decisão, naquele dia D, onde o jovem podia de vez mudar a história da sua vida, de condenação para a salvação, de trevas para a luz, diante do Salvador do mundo, no dia de decisão ele resolve abandonar tudo e continuar com as suas riquezas e desfalecer no inferno. Esse é o dia D mais importante da sua vida. É o dia que você precisa decidir se vai fazer de Cristo o seu Senhor, o seu Salvador, ou se vai continuar andando em trevas. É sobre esse dia D que eu gostaria de falar contigo. Não existe questão mais importante na sua vida do que fazer o Jesus Cristo seu Senhor, ou rejeitá-lo e continuar andando em trevas. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, com a Escritura aberta, com os nossos corações abertos, eu peço que o Teu Espírito Santo flua em nosso meio, age em cada consciência, age em cada coração, direcione e mostre, Senhor, o caminho da luz, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um que ouve essa mensagem,
que seja confrontado, mas que em nome de Cristo Jesus, hoje alcance salvação. Hoje resolva fazer de ti Senhor e Salvador de sua vida. Hoje resolva ser discípulo teu, discípulo para te seguir por toda essa vida e ter um tesouro nos céus. É o que eu lhe peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Título dessa mensagem: o dia D. O que te impede de seguir a Cristo? Nesse texto nós podemos perceber muitas coisas que podem fazer você deixar de seguir a Cristo, rejeitá-lo como Senhor, rejeitá-lo como Salvador. A gente olha logo no verso 16, algumas barreiras humanas criadas para não seguir a Cristo. Olha o que esse jovem chega e diz a Jesus: eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre. O que o jovem chega e fala para Jesus? Bom mestre, até aí. Esse jovem não conhecia a verdadeira identidade de Jesus. Esse jovem não sabia que Jesus era o Messias, ou seja, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para perdoar a humanidade. O que ele sabia era que Jesus era um profeta, que era conhecido, que tinha fama, e ele queria se aproximar de Jesus para continuar famoso, para continuar sendo bem visto aos olhos da sociedade, para receber até um elogio em troca. Então ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre. E ele espera com isso que Jesus vire para ele e diga: olha, eis aí um verdadeiro judeu, eis aí alguém que guarda os mandamentos desde criança, eis aí um jovem religioso, sigam o exemplo dele. Ele espera que Jesus fale isso para ele, que o elogie de volta, que exalte o seu ego. Aquele jovem queria receber algo em troca de Jesus. Ele queria ser bem visto, ele queria ser lembrado pela sociedade. Aqui Jesus responde para ele: peraí, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um ser Deus que está no céu, por que você está me chamando de bom? Se aquele jovem verdadeiramente conhecesse a identidade de Jesus, ele poderia ter virado para ele e dito assim: é por isso que eu estou te chamando de bom, porque você é Deus, Jesus. É por isso que eu estou te chamando de bom, porque só Deus é bom, e você é bom porque é Deus, e é Deus porque é bom. Eu te conheço, quero entregar minha vida a ti. Mas aquele jovem não conhece a identidade de Cristo. Ele continua argumentando com ele, sem saber, ele se aproxima de Jesus, quer elogiá-lo para receber algo em troca. O que eu vejo aqui? O ego é uma barreira que você pode ter e que te impede de seguir Jesus Cristo. Talvez você queira se aproximar de Jesus, porque hoje é bem visto aos olhos da sociedade pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e dizer que é crente, dizer que é evangélico. Hoje está na moda dizer que é crente, dizer que é gospel. Você não precisa largar mais nada para ser evangélico, você não precisa largar mais nada para ser gospel. Isso é bom. Você quer uma religião, você quer uma identificação. Você quer que as pessoas do seu trabalho, ao seu redor, olhem para você e digam: eis aí um evangélico, eis aí uma evangélica. É isso que você quer. Você quer ser exaltado, você quer ter o seu ego lá em cima, mas você não tem interesse real na pessoa de Jesus. É por isso que eu insisto, apesar de aqui ser uma igreja cristã de linha protestante, você precisa entender que ser evangélico não tem nada a ver com conhecer a Cristo. Ser evangélico é uma coisa, conhecer a Cristo é outra. É verdade que existem muitos evangélicos que conhecem a Jesus, mas nem todo evangélico conhece a Jesus. Aliás, se nós olharmos para a história do nosso país hoje, nós vamos chegar à conclusão de que a maioria dos evangélicos não conhecem Jesus. Ser um discípulo de Jesus tem que ver com saber quem Ele é. É diferente desse jovem.
Não tem nada a ver com ele que queria fama e ser bem visto aos olhos da sociedade. Tem que ver com a pessoa dele, com quem ele é, o que ele fez por você. Para você que não sabe, Jesus Cristo, ele é um cordeiro vindo de Deus. Ele é o perdoador. É aquele que dá toda a graça e perdão que você precisa para ter um relacionamento com Deus. Jesus é um ser pessoal. Ele é Deus. Ele se fez homem para perdoar o seu pecado, para limpar você. E não existe um pecado sequer que Jesus não possa ou que ele não queira perdoar. Jesus quer e pode perdoar todo e qualquer pecado. Todo aquele que vem até ele de maneira sincera, buscando relacionamento e filiação com Deus, é perdoado do seu pecado, é perdoado da sua iniquidade. Você pode pensar assim: pastor, se você soubesse quem eu sou e o que eu fiz, você não diria isso. E eu posso te responder: se você soubesse quem eu sou e o que eu já fiz, você não ficaria preocupado. Jesus Cristo perdoa todo aquele que vem até Ele. Perdoa toda aquela que vem até Ele. Ele se deu. A palavra declara em João capítulo 10, Jesus mesmo dizendo à boca dele: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente, espontaneamente a dou, eu a entrego. Eu tenho poder para dar a minha vida em favor de todos, e eu tenho poder para voltar a tomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Ninguém forçou Cristo a ir à cruz. Ninguém judiou dele ali por contra a sua vontade. Ele se entregou. E naquela cruz não foram os pregos que prenderam ele lá, porque ele podia ter descido a hora que quisesse. Mas se alguma coisa fez Cristo enfermar, desde a hora 9 até o cair da noite, ele desfalecer ali naquela cruz, se alguma coisa o manteve sendo torturado e sendo xingado e humilhado, se alguma coisa teve poder para fazer isso com esse ser que é Deus, foi o amor que ele nutre pela sua pessoa. Esse é Jesus Cristo. Essa é a pessoa que você precisa conhecer. Ele é aquele que tem que ser exaltado. O que você necessita, meu amigo, é muito mais do que um encontro com a igreja evangélica. O que você precisa é muito mais do que um encontro com a igreja cristã Verdade da Cruz, ou com qualquer uma outra igreja que pregue a verdade com sinceridade. O que você precisa é muito mais do que ser evangélico. É muito mais do que ter uma camiseta escrita eu sou gospel, eu sou de Jesus, e ir para a marcha para Jesus. O que você precisa é um encontro pessoal com a pessoa dele. É tudo isso que esse jovem não quis ter. Quantos evangélicos eu já conheci, passaram uma vida na igreja e só foram se converter mais tarde. E diziam: eu achava que era salvo, eu achava que era salva, mas na verdade eu tive um encontro com o costume, eu tive um encontro com a religião, eu tive um encontro com o ritual, eu só gostava de ler a Bíblia, eu só gostava de orar, eu só gostava que as pessoas olhassem para mim e vissem alguém gospel, alguém evangélico, mas eu não tinha um relacionamento com a pessoa de Jesus. Eu ainda amava o mundo, por dentro eu era um grande pecador, pecadora, cheia de iniquidade, cheia de más intenções. Existe gente assim, e talvez seja o seu retrato. Ser evangélico não é garantia de ser salvo, É necessário ter um encontro com Ele, meu querido. É necessário ter um encontro com Jesus. É muito mais do que ego envolvido. É muito mais do que receber algo em troca. Hoje a grande mensagem é: venha para Jesus que a sua vida vai melhorar. Você vai ter um casamento feliz, você vai ter uma vida próspera, você não vai ficar doente. Quando que o evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. O
que Jesus Cristo quer falar para você é: vem, me siga, e você terá um tesouro no céu. Vem, me siga, e eu vou fazer de você um pescador de homens, uma pescadora de mulheres. Venha, me segue, e eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a terra doente do seu coração, e eu te farei filho de Deus. A palavra declara em João 14: todos aqueles que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitas filhas de Deus, filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O nome de Jesus é poderoso para perdoar todos os seus pecados e te fazer uma pessoa nova, e te fazer uma pessoa totalmente transformada. É muito mais do que melhorar a sua vida, é receber perdão real, perdão verdadeiro, é ter uma página em branco para recomeçar com Deus, é não ter que se culpar mais pelos seus pecados, uma vez que Deus já os lançou por inteiro no mar do esquecimento. É não ter mais que sofrer violência psicológica da sua consciência dentro de você, te acusando, mostrando que você está errado, que você está em pecado, mostrando que você está condenado, condenada. É receber perdão real, querido. Uma paz que excede todo entendimento, toda imaginação. É isso que Deus quer oferecer para você. Esse é o verdadeiro evangelho. Basta ter um encontro com a pessoa de Jesus. O que te impede de seguir a Jesus nesse dia dele? O seu ego. É isso que vai impedir você de seguir a Jesus. Quebre essa barreira no seu coração. Se quebrante. Ouça a palavra e deixe com que Cristo seja o Senhor da sua vida. Olha o que diz aqui. Jesus continuou o diálogo e disse no 17: por que você me chama de bom? Não existe bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só que interessante. O jovem rico pergunta no 18: quais? E Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fechando o 19. Em outras palavras, Jesus olhou a arrogância daquele jovem, Jesus olhou o orgulho daquele jovem, a prepotência que ele tinha, e disse assim: você quer entrar na vida eterna? É facinho, é só ser perfeito. Não mate, não roube, ame o seu próximo como a si mesmo, guarde os mandamentos, honra o teu pai e tua mãe. É fácil. Não tropece em nada disso, você vai entrar no reino dos céus. Você não quer ser perfeito? Você já não chegou aqui com arrogância, com oratória, com prepotência, se jogou no meio de todo mundo aqui, chamou a atenção para si, está todo mundo olhando para você? É fácil. Guarde os mandamentos, seja bom, seja perfeito. Você vai entrar no reino dos céus. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, uma coisa um pouco engraçada, mas é verdade. Esse jovem aqui, rico, bonito, religioso, guarda os mandamentos desde criança. Qualquer igreja evangélica que ele fosse, ele casava com a filha de muito pastor fácil. Casava com a filha de muito pastor fácil. Tinha todos os requisitos para isso. Religioso, bondoso, não era um jovem imoral, não. Era um jovem perfeito, era um jovem religioso, era um jovem que queria guardar os mandamentos. Seu pecado mais acentuado: arrogância, prepotência. Aí Jesus chega para ele e fala assim: olha, seja perfeito como você vem sendo. Seja perfeito, nunca tropece, que com certeza você vai entrar no reino dos céus.
E o jovem, muito inteligente, ele percebe que aquilo não salvava. Ele percebe que aquilo não garantia uma entrada no reino dos céus. Ele percebe que aquilo não era suficiente para garantir salvação. Tanto que ele diz assim: tudo isso eu tenho feito. Olha no 20. Tudo isso eu tenho feito. Tenho guardado isso desde criança. Olha a arrogância. Eu guardo tudo isso desde criança. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se quer ser perfeito, olhando a intenção de coração daquele jovem, querendo ser perfeito, querendo ser impecável, querendo ser uma pessoa diferente das demais, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e assim fará um tesouro no céu. Então, vem, me segue. Se a gente não terminasse o final do texto, ou se não estivesse escrito na palavra, melhor dizendo, se Jesus tivesse dito hoje isso, em volta de muito evangélico, de muito evangelista que tem por aí, essas pessoas iam olhar para Jesus e falar: ô Jesus, que é isso, Jesus? Não sabe evangelizar, Jesus? Não é assim. É aos poucos, Jesus. Não. É um jovem rico, ele quer abençoar o seu ministério. Pede 10%, pede 20%, Jesus. Não é assim, não. Deixa ele te conhecendo primeiro. Poxa, vai perder uma pessoa dessa, Jesus. Ministério está tão difícil, só tem nós 12 aqui. Jesus, ele enxerga a intenção do coração do homem. Ele não olha para o homem como eu e você vê. Ele olha por dentro, ele olha a intenção do coração. Até às vezes eu encontro com algumas pessoas e falo assim: pastor, graças a Deus que Deus conhece o meu coração. Eu falei: ele conhece, isso não te assusta? Deveria te assustar, porque ele conhece seu coração. Porque as pessoas, elas querem ser boas e não são. As pessoas, como esse jovem, estão cheias de arrogância, prepotência, querem ser perfeitos e não são. Não dá para ser perfeito. Não dá para jamais viver uma vida sem tropeços, sem quedas, sem pecados. Esse jovem, ele queria ganhar a vida eterna sozinho. Ele queria se garantir, ele queria status, ele queria fama, ele queria ser bem visto aos olhos da sociedade. Não tinha nada que ver com ter um relacionamento real, humano, sincero com a pessoa de Jesus. Ele chega para Cristo, ele fala tudo isso. Olha, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Olha que prepotência. Eu guardo, eu sou religioso, eu sou bom, eu busco a perfeição. Mas eu sei que sua doutrina não é essa. O que me falta ainda? É o que o jovem pergunta. Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito mesmo, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Com isso, você vai ter um tesouro no céu. Aí vem e me segue. Tem um relacionamento comigo, me ganha, perde o que você tem e me ganha, perde o que você tem e vamos ser amigos, perde o que você possui e me segue, me acompanha, eu serei o seu Senhor, e você vai ser o meu discípulo, eu serei o seu pastor, e você vai ser a minha ovelha, vai lá. É só vender tudo o que você tem, e você vai me ganhar, e você vai me seguir. O jovem olhou aquela multidão envergonhado. Eu consigo enxergar o seu assombro. Eu consigo ouvir o silêncio que pairou depois que Jesus pronunciou essas palavras. Vai lá, vende o que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, me segue. O jovem olha para a multidão, e triste porque possuía muitos bens, ele chora,
se envergonha e vai para casa. Qual é a barreira que te impede de seguir a Jesus? O dinheiro. Isso vai impedir você de seguir a Jesus. Se você quiser enricar, se esse for o propósito da sua vida, ser bem-sucedido acima de tudo, ter sucesso acima de tudo, valorizar mais as coisas, os bens, as propriedades do que Cristo Jesus, então você não pode segui-lo. Se você ama esse mundo, então morra com esse mundo. Se você ama esse mundo, então morra com esse mundo, porque esse mundo vai passar. Mas se você ama Cristo, morra para esse mundo. Morra para o que Ele é, morra para o que Ele pertence. Vá até Cristo, venha até Cristo. Faça Ele o seu Senhor, faça Ele o seu Salvador. E você vai ter um relacionamento com Ele tão precioso nessa terra, que jamais terá fim. Durará pela eternidade, da eternidade, da eternidade. Vai ter segurança na sua amizade, nesse relacionamento com Jesus. Talvez você diga assim: pastor, graças a Deus, eu não tenho apego ao dinheiro. Mas a Bíblia diz assim, voltando um pouquinho no Mateus capítulo 8, não abra não, mas só para você ter como referência. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o teu tesouro? Qual é a tua raiz de idolatria? O que te prende a esse mundo? O jovem rico era o dinheiro. E você pode ser um relacionamento. Pode ser uma pessoa que você está se apegando e que você ama mais do que a Jesus. Que você ama ele ou ela mais do que a Deus. Você fala sobre essa pessoa: sem ela eu não sou ninguém. Sem ela eu sou uma sombra no escuro. Você não consegue enxergar: não, sem essa pessoa eu tenho valor, eu sou uma pessoa amada por Deus. Não, é doente. Sem essa pessoa eu não sou ninguém. Sem essa pessoa eu não sou nada. Sem essa pessoa eu estou perdida. Então você não pode segui-lo. Você precisa renunciar a esse mundo. E infelizmente o coração do ser humano, eu preciso te alertar isso. Escute o alerta do pregador. Infelizmente, o coração do ser humano é uma fábrica de criar ídolos. Nós fabricamos ídolos. Nós não precisamos de uma estatueta de gesso nos ajoelhar para sermos idólatras, não. A idolatria cresce no coração e ela se apega a qualquer coisa. Ela se apega a prazer, ela se apega a sexo. Isso é uma idolatria. Idolatrar o sexo, gostar mais do que qualquer coisa. Ela se apega a pessoas: não meu pai, não minha família, não minha mãe, não meu cônjuge. Sem meu cônjuge eu não vivo, não sou ninguém, eu não sou nada. Ela se apega a esporte. Não, futebol é o propósito da minha vida. Se não for futebol, se não for o meu time, mas idolatria pode ser qualquer coisa. Pode ser um vício. Pode ser uma droga. Pode ser alguém. Está te impedindo de seguir a Jesus. Está te impedindo de seguir a Jesus. A tua consciência até está dizendo: não, não é verdade, não, o pastor está exagerando, não deve ser isso. É isso. Geralmente a palavra nos traz à tona a primeira coisa, que é a idolatria. E é isso. Nós precisamos renunciar aos nossos ídolos para seguir a Jesus, para seguir a Cristo. No dia desse jovem não conseguiu largar suas riquezas e seguir a Jesus. O coração dele estava no dinheiro. O coração dele estava nas riquezas.
Olha o que diz o 23. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aí, 23 e 24. Depois que o jovem já tinha se retirado, e a multidão quieta, olhando para o jovem ir embora, olhando para Cristo, Jesus diz: olha, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não fala que é impossível, Jesus fala que é difícil. E ele continua dizendo: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou camelo porque era o animal mais conhecido e grande que havia na época. Hoje ele podia dizer: é mais fácil uma baleia passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil. E lá em Marcos, nessa mesma passagem, nós temos um reflexo do porquê. Jesus afirma: olha, aquele que deposita a sua confiança nas riquezas, a sua confiança no dinheiro, não pode entrar no reino dos céus, não pode ser o meu discípulo. No que você tem colocado a sua confiança? No que você tem colocado a sua esperança? Isso está te impedindo de seguir a Jesus. Jesus afirmou certa vez: há uma grande impossibilidade de coerência. Não dá para se servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e desprezar outro, ou você vai desprezar outro e agradar um. É impossível servir a dois senhores. Não se pode servir às riquezas e a Cristo. Não se pode servir inteiramente uma causa e a Cristo. Não se pode servir inteiramente uma família a Cristo. Uma família, pastor, é uma família. Jesus continua e ele diz assim: olha, me sigam. E um escriba se levanta e diz assim: Senhor, eis que te seguirei por onde quer que andares. Só me deixa antes, Jesus, ir lá e sepultar o meu pai que morreu. Eu vou lá enterrar ele, aí eu te sigo. E Jesus vira para ele e fala assim: aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Jesus mais uma vez vira para esse homem e diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, vem e me segue, esquece o teu pai, deixa que alguém vai sepultar ele, não interessa, vem e me segue. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Que você não pode dar importância a qualquer outra coisa senão a ele. É isso que ele quis dizer. Que o que há de mais importante na vida de alguém deve ser Cristo e só ele. As pessoas costumam iludir você e falar sobre tudo aquilo que você vai ganhar quando seguir a Jesus. Mas poucos têm coragem de chegar para você e dizer sobre aquilo que você vai perder. E eu quero te falar uma coisa: você vai perder muito se seguir a Jesus. Você vai perder amigos, você vai perder familiares. As pessoas vão olhar para você e não vão querer mais andar com você, porque você já não faz mais aquilo que te fazia se identificar com elas. Você vai perder negócios, porque você não vai poder mais assinar qualquer coisa. Você não vai poder mais sonegar qualquer coisa. Você não vai poder mais ser desonesto. Você vai perder muito na sua vida profissional. Você vai perder amizade. Você vai perder família. Você vai perder oportunidades. Você vai perder muito se seguir a Jesus. Mas Jesus Cristo declara em Lucas capítulo de número 9: aquele que perder a sua vida vai me ganhar. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. O que te impede de amar Jesus Cristo mais do que qualquer coisa?
Isso está te prendendo de segui-lo. Isso é barreira nesse dia D, para você amá-lo, para Ele te ter por inteiro. Ser um discípulo de Jesus é a grande arte de saber perder. Você está preparado para as perdas? Você está preparado para os nãos que você vai ter que dar? Você está preparado para recusar os convites? Você está preparado para recusar relacionamentos, negócios, grupos de família, conversas imorais? Você está preparado para renunciar aos vícios? Você quer? Você o ama? Ser evangélico é fácil, eu quero ver ser discípulo de Jesus. Se você quer ser membro da Verdade da Cruz, vem, frequenta, senta aqui. Quem vai falar que você não é membro? Você é membro. Ser discípulo de Jesus é uma outra coisa completamente diferente. Ser discípulo de Jesus tem que ver com amá-lo acima de todas as coisas. Tem que ver com tê-lo como aquilo que há de mais precioso. É nesse ponto que você tem que chegar. Eu amo, eu quero, eu adoro. Ele é meu Senhor, Ele é o centro da minha vida. Eu não ajo sem Ele, eu não penso sem Ele. Eu tenho medo das minhas intenções de coração ficarem longe da pessoa dEle. É esse o ponto que você tem que chegar. Uma entrega total e sem reservas de quem você é para Jesus Cristo. 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, ficaram impressionados e disseram: quem então poderá se salvar? Se esse jovem famoso, se esse jovem rico, religioso, que guarda todos os mandamentos desde a sua infância até agora, se esse jovem não consegue se salvar, quem vai poder se salvar? Jesus diz no 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. É impossível você se salvar. É impossível você ter a salvação. Não há saída para você. Você vai para o inferno. Por quê? Porque como esse jovem, todo aquele que é independente de Deus, não vai ser salvo do seu pecado, não vai entrar no céu, não vai entrar no reino dos céus. Independência é a barreira que te impede de seguir a Jesus. Você se acha bom, você se acha moral, você se acha ético, você se acha, eu estou bom, eu não faço nada errado. Independência é a barreira que nesse dia D te faz ficar longe do céu e de quem Cristo é. Jesus declarou com a sua própria boca: ao homem isso é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Jesus Cristo sabia que você não podia ganhar salvação. Jesus Cristo não acredita em você. Ele sabe que você é falido. Ele sabe que você não presta. Ele sabe que você é um poço de pecado, de iniquidade. O ser humano é, por essência, dessa forma. Ele sabe que você não consegue ser perfeito. Você só vai conseguir mais frustração para você no dia do juízo. E porque Jesus Cristo sabia disso, Ele se fez homem, e Ele pagou o preço do seu pecado. Você tinha que morrer pelo seu pecado, e você tinha que estar afastado de Deus, pois Jesus Cristo morreu e ficou afastado de Deus naquela cruz, por amor a você. Você precisa agradecer a Deus por Ele jamais ter acreditado em você, por Ele ter visto que você não podia. É impossível para você
mas é perfeitamente possível para Deus. E Deus fez, e hoje você tem um canal, um acesso livre a Deus, chamado Jesus Cristo, o justo, que se deu por amor a você, para que você não vagasse uma vida sozinho e sem perdão. O que você precisa fazer é amá-lo. O que você precisa fazer é desejá-lo. Se você tiver isso, você já pertence a Ele. Você já é dele. Você já o segue. E o seu nome já está escrito no livro da vida. Basta ter fé nele. Basta conhecê-lo. Você o ama. Você o ama, você o quer. Porque se você o ama, e se você o quer, não existem barreiras que te impeçam de seguir a Jesus. Tudo fica para trás. Não existe ego, não existe orgulho, não existe ética, não existe independência, não existe nada. Se você o ama e se você o quer acima de todas as coisas, então você pode ser discípulo dele. E ele já te salvou. É essa graça que me alcançou. É essa graça que quer te alcançar. Os discípulos, eles ouviram essas palavras e o texto continua. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, mas a gente deixou tudo para te seguir. O jovem rico não te seguiu, mas a gente seguiu. A gente deixou pai, mãe, esposa, a gente deixou tudo lá e estamos aqui contigo. O que é que a gente vai ganhar? Aí Jesus disse para eles: vocês vão reinar comigo na vida eterna. E terá um lugar separado para vocês. Vocês vão receber muito mais do que vocês recebem aqui. Mas tem que saber perder aqui para ganhar lá. Precisa saber negar aqui para receber os sims de Deus lá. É preciso parar de ter os olhos nesse mundo, aonde a velhice chega, aonde as coisas passam, aonde os problemas vêm, vão. Esse mundo que é carnal, caído, que vai passar com toda a sua iniquidade e paixão. E saber olhar para a eternidade. E saber olhar para aquilo que realmente importa. Saber olhar para aquele que se entregou por você. Que te ama de um jeito tão grandioso e perfeito, que é impossível te amar mais do que Jesus te ama e quer. Mas o amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é condicional. Ele te amou para que você o ame de volta. Ele te amou para ser amado. Ele não te amou para deixar você seguir a sua vida e fazer as coisas do seu jeito. Esse não é o plano de Deus. Ele quer estar em você. Ele quer se revelar em você. Ele quer te ver declarar em verdade: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. E eu deixo tudo. E eu abandono todos e qualquer coisa por amor a Ele. Nesse dia D, é o dia que você vai decidir se você o ama e se você o deseja. Não existem barreiras que te impeçam de seguir a Jesus. Esse é o dia D. É um dia de decisão. Mais importante do que o dia em que o homem pisou na lua. Mais importante do que o dia em que o Brasil foi pentacampeão. Mais importante do que o ano em que Mike Tyson foi campeão de boxe. Mais importante do que o dia em que você passou nessa entrevista de emprego. Mais importante do que o dia do seu casamento. Mais importante do que o dia da sua promoção. Mais importante do que o dia em que o seu filho nasceu. É o dia em que você vai decidir seguir a Cristo e amá-lo de todo o seu coração.
Querido, você não tem ideia do que Deus pode fazer em você e por você. Você talvez não imagine o chamado que Ele tem na sua vida. Como Pedro não imaginava. Um simples pescador da Galileia que ganhava o pão de cada dia, ignorante de tudo, analfabeto de pai e mãe. Jesus chega para ele e diz assim: vinde a mim e eu farei você pescador de homens. A diferença é que Pedro aceitou esse chamado, recebeu, largou as redes, largou o barco, seguiu Jesus. Não fique em cima do muro, querido, tome a sua decisão. Esse é o dia D. E o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração, aí aonde você está, e vai quebrar todas as barreiras que existem no seu coração, para que você possa amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, eu entrego todos esses que estão aqui, Senhor, diante da tua presença, diante do teu altar. Muitos deles o Senhor já está falando, muitos deles o Senhor já está conversando, muitos deles o Senhor já está ministrando, o Senhor já está mostrando, Pai eterno, que eles necessitam viver para Ti, que eles necessitam se entregar a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor possa tocar em seus corações, tocar em suas vidas, Senhor, e fazer deles totalmente seus, totalmente suas, entregues a quem Tu és, entregues à Sua vontade. Quebre as barreiras agora no coração deles, Senhor, quebre as barreiras agora no coração dela. Muda a disposição de coração, muda a mente, Senhor, e faça-te amá-lo, te amar acima de todas as coisas que existem aqui e que vão ficar aqui, Senhor. Nessa fé eu creio no Teu poder, eu creio naquilo que o Senhor tem que quer fazer. Em nome de Jesus, trabalha na consciência e na mente, Senhor. Em nome de Jesus, quebra na mente, Pai. Quebra, Senhor Jesus Cristo, tudo isso que impede de se achegar a Ti. E cumpra o Seu chamado na vida dele, na vida dela, o que eu lhe peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito e o sangue de Jesus, que tomam conta do seu coração e que quebram todas as barreiras que existem em você e faz com que você o ame acima de todas as coisas, estejam sobre a sua vida desde agora e para sempre. Amém.